E já estamos ao vivo, já estamos ao vivo. Vamos aguardar aí enquanto o Instagram vai avisando, porque essa live hoje vai ser boa, vai ser muito boa. E acho que eu estava adiando para fazer essa live. Será que eu estava procrastinando? Sandra, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Essa live hoje vai ser sobre procrastinação. E eu venho fazendo lives todas as semanas. Cada semana é um tema diferente. Às vezes eu repito, porque eu vou fazendo lives em inglês, eu vou fazendo lives em português. E agora já tem um tempinho até que eu não faço lives em inglês. Está na hora de voltar a fazer. Que bom que você está aqui, Sandra. Já vai avisando aí para pessoas que você conhece, que você sabe, que ficam adiando as coisas que precisa fazer, né? A gente sabe às vezes o que a gente precisa fazer e às vezes a gente não faz. Então hoje a gente vai ver como é que são esses mecanismos, o que está por trás disso e que conceitos a gente pode usar para nos ajudar nesse sentido e que ferramentas. Então eu vou trazer conceitos e vou trazer ferramentas. Magali também, que bom que você está por aí. Já vão aí mandando aviãozinho aí para as pessoas, para a gente poder, daqui a pouquinho a gente já começa. Nesse meio tempo eu já vou me apresentando, né? Já vou fazendo aqui essa abertura. Eu faço lives todas as semanas, sempre às quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, é que eu tô falando. Que bom que você tá aqui, Magali. Hoje, excepcionalmente, é que eu tô fazendo na sexta-feira. Ontem eu tive um contratempo e aí precisei jogar para hoje. E aí hoje eu tô aqui firme e forte para falar sobre este assunto, que é um assunto que já me trouxe muito peso. A procrastinação, o adiar fazer as coisas já me trouxe tanto peso. Obrigada, linda, obrigada. E é aquela coisa assim, a gente vai, bota um batom, né? Bota uma maquiagem. Ah, voltou. Deu uma falhada aí, mas voltou. Estão conseguindo me ver e me ouvir bem aí? Voltamos então, voltamos. Então eu dizia, né, que eu já sofri muito, já senti muito peso em função de coisas que eu dizia que eu tinha que fazer e que eu acabava não conseguindo fazer. E aí fui vendo também nessa linha aqui, fui hoje mapeando para poder trazer aqui o melhor que eu já percebi comigo e com os meus alunos e os meus clientes. Meu nome é Ângela Medeiros, quem está aqui já me conhece, né? Mas a gente nunca sabe quem é que vai ver depois no vídeo, na gravação também. Eu fiz muitas mudanças na minha vida, uma delas foi sair do Rio de Janeiro, morar na Califórnia. Lili também, que coisa boa. Morar na Califórnia, vir para cá, para Porto Alegre. Neste frio eu me arrependo. Então toda vez que faz esse frio desse jeito, mas também não sou só eu, os gaúchos também reclamam bastante do frio, né? E também no Rio de Janeiro também tá frio. Não tá tão frio quanto aqui, mas também tá frio. Obrigada, linda. Então, já fiz muitas mudanças. Essa foi uma delas, foi a mudança geográfica, né? Fiz várias outras também, inclusive mudança de carreira. Trabalhei com TI mais de 20 anos. Os últimos anos de TI eu trabalhava na Dell, multinacional, com gerência de equipe, toda uma responsabilidade. E que no final das contas eu fui percebendo que a Dell me levou para gerência de pessoas, para eu perceber que o que eu gostava era de pessoas. E aí tomei a coragem de fazer uma transição de carreira depois de 22 anos de TI para poder ajudar as pessoas a conquistarem os sonhos delas, para elas serem mais livres também, sabe? São dois valores muito fortes para mim. Um é a liberdade e o outro é a leveza, porque eu acho que as duas coisas andam muito próximas. Então, se a gente vai percebendo o quanto de leveza ou quanto de peso a gente carrega, a gente sempre pode deixar mais um pezinho para a gente poder se libertar e ser mais livre. Por quê? Porque se a gente estiver mais leve, a gente vai conseguir estar mais conectado com a gente, vai amar mais a gente mesmo, e a gente vai conseguir amar mais as outras pessoas, e aí a gente tem mais paz. A gente tem mais paz aí nesse mundão, né? A visão que eu tenho é do mundo onde as pessoas conseguem ser elas mesmas, serem respeitadas e valorizadas pelo que elas são, né? E aí, assim, tá todo mundo bem, tá todo mundo cumprindo a sua missão, sem competição, com colaboração. É nisso tudo que eu acredito. Mas eu percebo que a gente vem com muitos padrões, a gente vem repetindo muitos padrões. Então, por isso é que eu já convido aí vocês para
vão sinalizando aí para outras pessoas, porque eu sempre trago coisas além do que o tema do dia especificamente. Por que eu faço essas lives? É uma forma de divulgar o meu trabalho, é uma forma de colaborar para as pessoas, para que elas tenham um pouquinho dessas ferramentas e desses conceitos que eu vim aprendendo nas minhas formações, nas minhas certificações, né? E nos atendimentos que eu faço também, no próprio trabalho que eu faço comigo mesma, né? Então, trago sempre muita coisa aqui. Então, vamos lá. Alguns lembretes, né? Já fica até o final. No final, eu sempre tenho uma surpresa, sempre tem uma surpresinha no final. Pega papel e caneta, porque você vai querer anotar para depois poder voltar para isso. E as nossas anotações, elas têm muito mais valor do que qualquer coisa que a gente pegue pronto, né? A anotação que a gente faz mesmo de próprio punho sempre tem mais valor. De uma forma resumida, sempre tem mais valor, né? Manda aí aviãozinho para as pessoas que vocês percebem que podem se beneficiar desse conteúdo. Sabe aquela coisa assim de você ver, puxa, a pessoa tem tanto talento e não usa metade do talento que tem, né? Ou então já falou várias vezes para aquela pessoa para ela fazer e ela acaba não fazendo o que ela tem que fazer. Ou você vê que a pessoa faz tudo pelos outros e não faz por ela mesma, né? Eu também vou falar um pouquinho disso depois, né? Então já manda esse aviãozinho aí, porque é uma live para... toda a procrastinação está escondendo alguma coisa. Então hoje é onde a gente revela, olha para isso, abre a caixinha e solta, né? O que precisa soltar para a gente poder estar mais livre na direção do que faz a gente feliz. Eu, pelo menos, eu sou muito pela felicidade, né? Sou muito pela felicidade. Então, vamos lá. Outra coisa também, né? Por que eu faço isso? Que é uma forma também de divulgar as duas coisas que eu tô lançando, né? O Journey to Flow, a terceira edição do Journey to Flow, já começa no dia 9. Então, ainda estou no processo de inscrições, estou divulgando, me ajudem a divulgar também. Já vi que alguns já começaram a divulgar. E se você tem interesse em aprender inglês de uma forma leve, o Journey to Flow é o caminho, é o caminho. Lúcia também, que bom que você está aí. E eu vou fazer também na semana que vem, na terça-feira à noite, eu vou fazer uma masterclass sobre listening. Aí é bem voltada mesmo para o inglês, quais são os principais pontos aí importantes para a gente desenvolver o listening. É quase como se fosse a masterclass cotonete, sabe? Quando limpa assim o ouvido, parece que limpa bota cotonete no ouvido, e aí você consegue começar a ouvir. Então tem coisas que não são físicas, elas são internas, são padrões assim que a gente tem e que vão nos atrapalhando para o nosso listening no inglês. Então, as duas coisas aí que eu estou divulgando, e aí agradeço aí a ajuda de vocês também para divulgar. Então, vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Primeiro ponto aí, assim, é o que é, né? O que é a procrastinação? A procrastinação é quando a gente evita de fazer o que a gente sabe que precisa fazer ou o que a gente disse que ia fazer, sabe? É um dos dois, eu não diria só um ou só o outro, e a gente vai ver exatamente por quê, né? Então, eu não sei com vocês, se vocês já disseram que iam fazer uma coisa e acabaram não fazendo, e aí disse amanhã eu faço, e daqui a pouco nem lembra mais de fazer, né? E aí vai adiando. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Tem coisas aqui que eu já tô adiando há um tempão. Arrumar, então, a minha papelada aqui é uma coisa que eu tô adiando há muito tempo. Mas eu sei por que eu tô adiando. E aí, pelo menos, eu não brigo muito, não brigo tanto mais comigo. Eu consigo ter leveza apesar disso. Por que eu tô adiando arrumar aqui as coisas? Tem muito papel aqui. E cada papel que a gente lida traz memória, né? Traz memória. Mas não são só os papéis que trazem memória. As situações que a gente passa também trazem memórias. Algumas boas, a essas a gente tem prazer e a gente segue, e outras não tão boas. E aí, às vezes, a gente não quer lidar com aquelas memórias ruins, mas pode ser uma boa oportunidade para a gente justamente olhar para essas coisas que aconteceram e dar um novo significado. A gente não precisa continuar
sofrendo por causa desse passado. E muitas vezes aquelas coisas que a gente diz que vai fazer e não faz, não deixam a gente ir adiante, porque é como se tivesse uma parte nossa ali dizendo assim, ó, você disse que ia fazer, você disse que ia fazer, mesmo que essa parte seja inconsciente. Então, um dos pontos com relação à questão da procrastinação é justamente perceber o que eu digo, para que eu digo sim, sabe? E ser mais criterioso no que diz que vai fazer, no que diz que não vai fazer. Porque se a gente coloca coisa demais também no nosso prato, a gente não consegue dar conta. E aí a gente se frustra, e aí a gente para de confiar na gente, e muitas vezes até abala a nossa autoestima. Então, a gente é que define o que a gente vai fazer ou o que não vai fazer. Então, esse é que é o primeiro ponto aí importante para já ir anotando, tá? Então, é adiar o que eu digo que eu vou fazer ou o que eu sei que eu tenho que fazer e acabo não fazendo. E depois a gente vai ver o porquê, né, que a gente faz isso. Então, assim, eu tô falando do lado ruim da procrastinação, né? E o que vocês dizem? Procrastinar é bom ou é ruim? É só bom? É só ruim? É os dois? O que vocês acham aí? Vamos interagir aí. Vou pegar um lencinho que meu nariz está escorrendo. Esse friozinho vai mexendo. O que vocês me dizem aí? A ideia é que seja uma live interativa. Vamos interagir aí. É bom ou é ruim? Procrastinar. Ruim. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? E aí eu já vou pedindo aí para você os dois. A Lúcia já diz que é os dois. Eu já vou te pedindo aí para ir pensando. Quais são as coisas que você procrastina? Muito ruim. Olha só. E aí a gente já vai ver exatamente, né? Então, quais são os aspectos ruins? Mas já vai pensando aí. Quais são as coisas que você procrastina? Faz aí uma listinha no papel ou uma listinha mental. Uma listinha no papel, uma listinha mental. Por quê? Para você poder... Não adianta a gente só receber como conceito. A gente tem que perceber, assim, para minha realidade. Como é que isso se aplica para minha realidade? Faz sentido ou não faz, né? Então, e o porquê? Porque você já vai ver, assim, as ferramentas, os conceitos que eu estou trazendo. E as ferramentas que eu estou trazendo, você vai testar na prática, contigo, para as coisas que você procrastina. Ou você vai perceber que não precisa mais fazer isso agora, não vai ficar pesando mais, ou você vai dizer assim, quer saber? Bora fazer esse troço logo, tá? Então, já vou adiantando, procrastinação é tanto boa quanto ruim. Então, vamos olhar primeiro o lado ruim da procrastinação, que é o que a gente mais conhece, que a gente mais sabe, né? Eu sinto culpa. Por quê? Porque cada vez que eu digo que eu vou fazer alguma coisa e eu não faço, eu sinto culpa. Vocês sentem culpa também quando procrastinam? Vai me comentando aí. Eu vou mexendo aqui a perna e aí bato no tripé, aí sacode a câmera. Então, vocês sentem culpa quando procrastinam? Eu tenho algumas coisas que eu sinto culpa, outras não. Aí eu vou trabalhando cada vez que vem culpa para não ficar nela. Todas essas emoções que a gente diz que são negativas, né? Elas só são negativas se a gente ficar nela. Se a gente consegue perceber, assim, para que aquela emoção veio, o que eu tenho para aprender com ela e o que eu quero fazer e eu consigo virar a chave com relação àquela emoção, ela não é negativa. Impotente, se sente impotente. É isso aí, é isso aí. Então, a gente sente culpa, a gente se sente impotente. Eu paro de confiar em mim, porque se eu digo que eu vou fazer uma coisa e eu não faço, aí eu me sinto impotente, eu paro de confiar em mim, porque eu acho que, cara, eu não estou com controle da minha vida. E não é que você não esteja com controle da tua vida. Você não está com contato total com todas as necessidades que você tem aí. Já vou adiantando aí, já vou adiantando. Não é que você não tenha controle da tua vida, você não está com contato, com comunicação com todas as partes tuas, com todas as tuas necessidades. A gente se afasta muito da nossa essência. Depois eu vou entrar em mais detalhes isso. Mas quem é meu aluno, deixa eu ver aqui se
Dá para ver daí. Ah, até acho que ficou, não tá mais espelhado, ó. Quem é meu aluno já viu isso daqui. Quem é meu aluno já viu isso daqui. A gente passa tanto tempo, Supreme Transfer, seja bem-vindo ou bem-vinda. A gente passa tanto tempo fazendo o que tem que ser feito, que a gente às vezes esquece de olhar para o que a gente quer de fato fazer. Então a gente vai deixando, se desconectando da gente. Então, toda vez que a gente diz que vai fazer uma coisa e não faz, a gente está desconectado de alguma parte nossa. Arrumar as pastas de papéis, os papéis tem que ler, leva muito tempo e fica em dúvida se joga fora ou não, aí começa a complicar e desisto. Exatamente, exatamente. E essa coisa assim do achar que vai levar muito tempo é bem comum comigo inclusive. E aí o que a gente precisa fazer? É quebrar em partes menores, porque se vai levar tempo e eu não tenho tempo, tá, então eu vou fazer uma partezinha menor, depois eu vou ver as causas, né? Até eu não coloquei a questão de vai levar muito tempo, eu não coloquei, mas então já são 5 aí, já são 5 causas aí para gerar a procrastinação. Então, eu sinto culpa, eu paro de confiar em mim, eu perco a credibilidade com as outras pessoas, porque às vezes eu vou procrastinar algo que é para uma outra pessoa, e aí eu vou dizer que eu vou fazer uma coisa e acabo não fazendo. Aí eu perco a credibilidade com a pessoa. Então, a gente acha que o problema é só quando a gente diz para os outros que vai fazer alguma coisa e não faz, não. Quando a gente diz que vai fazer uma coisa para a gente mesmo e a gente não faz, é tão ruim quanto. Né? É tão ruim quanto. R. Coroto é Rainer? Acho que é. Legal. Então, a gente perde a credibilidade com a gente quando a gente diz que vai fazer uma coisa e a gente acaba não fazendo, né? Então, esses são os aspectos negativos da procrastinação. E muitas vezes a angústia da culpa é tão grande que eu nem lembro mais daqui a pouco. Pri Thomas também, seja bem-vinda. Às vezes eu nem me lembro mais de fazer o que eu tinha dito que eu ia fazer. E aí acontece, se a gente, principalmente com hábitos que a gente quer ter, a gente define, aí vai em resolução de ano novo, a gente está super animado para fazer aquilo que a gente disse que ia fazer, desenvolver novos hábitos, ou para estudar inglês, agora eu vou estudar inglês, eu vou por um tempo, daqui a pouco paro. E a questão é, quanto tempo eu levo no que eu paro? Como é que eu faço para voltar? Sabe? Se eu tiver com foco no aprendizado, o que eu tenho para aprender com isso que me fez parar, aí eu retomo, né? Então, muitas vezes leva a culpa e a angústia da culpa é tão grande que a pessoa nem lembra mais de fazer, né? Tira aquilo do radar. Aí por isso que às vezes uma coisa que a gente disse que ia fazer, às vezes leva semanas, às vezes leva meses, às vezes leva anos, porque a gente não para olhar. E no fundo, são decisões que a gente toma. E quanto mais rápido a gente consegue passar por esse processo de tomada de decisão, mais rápido a gente está andando para frente e não empacado. O problema é quando a gente fica empacado, né? Mas vamos adiante. Por que pode ser bom procrastinar? Então, e aí quando eu digo assim que pode ser bom ou pode ser ruim, já abre um espaço para você começar a olhar a tua procrastinação com outro olhar. Ao invés de olhar com o olhar da culpa, olhar com outro olhar. Para ver quando é que é procrastinação e quando é que não é. Quando é que se ela está sendo ruim mesmo e que você precisa tomar uma ação ou não. Então, quando é que ela pode ser boa? Ela pode ser um sinal de criatividade. Parece doido que eu vou falar, mas criatividade. Por quê? Porque se eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa que é chata, uma coisa que é repetitiva, que é monótona, né? Se eu adiar um pouquinho, a minha criatividade vai entrar em ação para eu pensar numa forma melhor de fazer aquilo. Então, ela pode ser uma alavanca para a criatividade nesse sentido. Ou eu vou percebendo tanto, eu não quero fazer aquilo, eu vou achar formas de não precisar fazer. Então, a pode ser um sinal de criatividade também.
vai aguçar a criatividade para perceber formas diferentes de fazer aquilo. Diferentes ou mais divertidas. Então, pode aguçar a criatividade. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Quer ver criança, tem criança que é brincalhona, nunca pensou nisso. E o bacana é isso, sabe? A gente ir abrindo a mente, percebendo, olhando por vários ângulos. Por quê? Porque aí a gente se liberta de determinadas sensações. Então, às vezes eu posso sentir culpa porque eu acho que é só ruim. Não, será que pode ser uma possibilidade de criatividade? Quer ver uma outra possibilidade também, onde que a procrastinação, né, o adiar fazer algo pode ser bom? Pode ser que eu faça o que eu preciso fazer mais rápido. Principalmente para quem é muito perfeccionista. Eu noto isso comigo. Eu tenho uma apresentação para fazer, os roteiros de live. Eu faço no próprio dia. E normalmente num intervalo pequeno que eu tenho. Por quê? Porque aí eu foco no que é mais importante, pronto, e acabo. Às vezes, aulas que eu preciso dar, aulas que eu dou, que eu preciso montar conteúdo. Se eu não tenho muito tempo, eu vou focar, eu vou dar mais foco ainda naquilo que eu preciso fazer, não deixo voz para o meu crítico interno ficar me julgando, me criticando. Eu digo assim, a gente não tem tempo, agora é sentar e fazer, e focar e fazer o mais rápido possível. Então, às vezes, acaba sendo mais rápido. Eu me encaixei quando falaste em uma aula que era pela perfeição. Aí não daria tempo de procurar meus próprios defeitos. Exatamente. Então, principalmente quem é perfeccionista. Eu pego muito aluno que chega até a mim, que não consegue falar inglês por causa do perfeccionismo. Porque diz assim, como é que eu vou falar se eu sei que não está perfeito? Só que para eu chegar na perfeição, eu preciso praticar. Mas se eu não falo, não pratico, continua sempre a mesma coisa. Aí fica naquele impasse, né? Mas voltando pro assunto da procrastinação, é uma forma de fazer com menos tempo e driblar o perfeccionismo. Agora eu não tenho muito tempo e vou fazer o meu melhor. É uma forma de você dizer para você, eu vou fazer o meu melhor. Só que não é a única. Agora que você sabe disso, você pode escolher. Tá, então isso aqui que eu quero fazer, eu vou fazer em menos tempo. Eu vou acessar esse estado assim de foca, faz nesse tempo aqui que tem, e é isso, sabe? E aí depois o crítico pode entrar. Rosemary, quanto tempo? Aí sim, eu posso, depois que eu fiz, eu posso dar espaço para o meu crítico interno olhar e dizer assim, tem alguma coisa que você quer melhorar ali? Aí ele vem e melhora, né? Mas o que acontece muitas vezes no perfeccionismo, eu fiz uma live só sobre perfeccionismo. Aliás, eu fiz acho que em português e em inglês, né? Fiz em português e em inglês, que agora eu me lembro de estar falando, perfectionism. Então, muitas vezes é uma forma de eu lidar com esse perfeccionismo. Eu tenho esse tempo aqui para fazer, esse tempo que eu vou fazer. Então, eu posso, agora que eu já sei disso, acessar aquele estado e dizer assim, eu quero me sentir focada agora. Eu sei que eu teria muito tempo, mas eu vou aproveitar nesse tempo aqui e vou dar o meu melhor e vou fazer o meu melhor nesse tempo aqui que eu tenho, sabe? E aí coloca aquele foco. A gente não precisa de gatilhos externos, a gente está mais acostumado a pegar gatilhos externos para acessar determinados estados emocionais, mas a gente não precisa. A gente pode treinar e planejar, tá? Quando é que eu quero fazer isso daqui? Como é que eu quero estar? Eu quero estar focada, eu quero estar confiante, eu quero estar leve, eu quero estar alegre, eu quero saber que eu vou fazer o meu melhor. Pronto, já defini como é que eu quero estar. Então, eu já posso até imaginar, se eu fizer a visualização, né, previamente, melhor ainda. O Ayrton Senna fazia isso antes das corridas dele. Ele visualizava todo o trajeto dele. Naquela época, acho que nem se falava em PNL.
nem se falava em programação neurolinguística. Ele visualizava todo o trajeto e como é que ele estava, como é que ele virava para um lado e para o outro. O que ele fazia com isso? Ele estava dando para o sistema dele a sensação de confiança. Eu sei o que vai acontecer, eu sei como é que eu preciso me portar. E no fundo é isso que a gente pode fazer para qualquer coisa, definir como é que eu quero estar e acessar aquele estado ali. Então, o que mais ali? Por que também pode ser bom procrastinar? Eu posso evitar desperdício de tempo. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Quando eu trabalhava na Dell, às vezes acontecia. De vir assim, porque tem que fazer um relatório assim, assim, assado, não sei o que e tal. E aí, daqui a pouco, tinha uns mais apressadinhos que iam lá e faziam, né? E eu ia adiando. Aí, daqui a pouco, eu vinha assim, mudou, o relatório não vai ser assim, vai ser diferente. Então, aqueles que já tinham feito, tinham perdido um bom tempo para fazer aquele relatório, sabe? Quando eu ia, já estava ali mais certinho. Ou então, às vezes, até eram coisas que não eram mais tão importantes assim. Então, pode ser uma forma de evitar desperdício de tempo. Aí a gente precisa estar atento na nossa intuição. A gente, às vezes, fala pouco da nossa intuição. E, às vezes, a gente encoraja pouco. Mas tem que estar atento na intuição. A tua intuição ali te diz, isso daqui não sei se vai ser necessário ou não. Ouve a tua intuição. Né? Lógico que com responsabilidade para fazer. Mas qual é o ponto aí principal, né? Assim, se o que você adia, você sofre até fazer, sabe? Ou você para de sofrer, ou você faz logo, entende? Esse é o outro lado também. A gente evita um desconforto, né, no curto prazo, mas a gente está protelando aquele desconforto, aumentando aquele desconforto. Então, tem coisas assim que eu digo, agora, hoje eu sou muito mais criteriosa, ou eu digo assim, não vou fazer agora, ponto, decidi que eu não vou fazer agora, não fico sofrendo, ou, gente, eu já estou adiando isso daqui a algum tempo, para tudo, deixa eu fazer logo esse troço. Então, são decisões que a gente toma. O que a gente deve evitar é ficar naquela coisa, depois eu faço. Isso é que vai dando essa sensação pra gente de impotência. Então, faz sentido isso que eu falei aqui? O que é procrastinação, né? Então, era esse aquecimento aqui que a gente fez. Até agora ainda tô só aquecendo. Melhor tá por vir ainda. Se é bom ou se é ruim, né? Então, trabalhamos ali porque quando é que é bom, quando é que é ruim, procrastinar. E aí eu pergunto para vocês, tá claro para vocês quais são as coisas que vocês procrastinam? Já tá claro aí para vocês? Porque eu vou dar aí alguns conceitos agora. E são conceitos, todos eles relacionados a polaridades. Eu gosto muito de falar em polaridades, porque onde a gente vê o contraste entre um e o outro, a gente para de olhar só um ou só o outro. A gente vê que no fundo tudo tem um pouquinho dos dois, né? Então, a primeira polaridade é entre... Obrigada, Lúcia. A primeira polaridade é entre o prazer, valeu, Magali, e a zona de conforto. Então, assim, a gente busca prazer, mas às vezes para eu ter um prazer no longo prazo, eu preciso ter um desconforto no curto prazo. Por quê? Porque toda coisa nova vai me tirar da minha zona de conforto. Então isso é uma polaridade. É o foco no curto prazo ou o foco no médio e longo prazo? Lógico que aqui eu estou falando de coisas que são importantes para a gente, né? O meu foco está no curto prazo ou no longo prazo? E às vezes o foco está no desconforto do curto prazo e não no conforto do médio e do longo prazo. A atividade física é uma delas. Quando eu penso na atividade física, dizer assim, meu Deus, tem que... mais nesse frio, né? Nesse frio, tem que botar uma roupa,
ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. Aí eu penso em todas as coisas que eu vou ter que fazer até começar a fazer atividade física. Quem sai, então, para ir para academia, então, mais ainda, né? Agora, se eu focar no prazer do médio e longo prazo, pronto. Já trago para aqui agora aquele prazer. Nossa, mas vai ser tão bom quando eu conseguir me superar ali, né? E às vezes temos experiências negativas. Com relação a quê, Magali? Experiências de passado com relação àquela atividade também pode ser. Também pode ser. Aí eu preciso ressignificar aquelas minhas experiências de passado, que é para poder abrir espaço para acreditar que vai ter que não necessariamente aquelas experiências negativas vão se repetir, né? Também tem isso. Então, isso aí. Então, qual é o ponto aí, né? Por exemplo, com relação ao inglês, né? Você vai passar por desconfortos, porque você vai tentar e você vai errar. Vai ter frustrações, sim. Mas se você fica na frustração, lembra que eu falei que toda emoção negativa só é ruim, ela só é negativa se eu fico nela. Se eu consigo perceber ali o que tem aqui para aprender e ir no que eu quero, pronto, a emoção não é mais negativa. A frustração, ela pode ser uma alavanca para eu dizer assim, cara, eu quero diferente. Ou então, puxa, eu não lembro isso é uma frustração e me faz eu me sentir ruim. Eu posso acessar aí a criatividade. Como é que eu vou fazer para lembrar isso agora? Isso eu falo muito para as minhas alunas, né? Como é que eu vou fazer para lembrar isso agora? Então, eu saio daquela frustração, daquele desconforto e vou para o que eu quero. Eu tenho foco no que eu quero ali. E com relação à prática, né? Então, às vezes eu penso nas experiências negativas de frustrações que eu já tive e eu digo assim, vai acontecer de novo. Tá, mas o que eu quero lá no longo prazo? Aí onde a questão do longo prazo entra em vigor. O que eu quero lá no longo prazo? Então, assim, eu posso celebrar cada vez que eu fizer atividade física. Uma coisa que eu fiz é montar uma tabela com os hábitos que eu quero. Aí, cada dia, quando eu consigo fazer aquele hábito, eu dou um Vzinho ali, faço aquele Vzinho ali e celebro junto. Porque a gente precisa celebrar. Porque é onde a gente mostra para o nosso sistema que é bom. A sensação depois é boa. E aí, ao invés de ficar memórias de sensações ruins durante, ou aquela sensação boa depois, essa sensação boa tem que ser muito boa. Eu tenho que celebrar e celebrar mesmo. Eu tenho que exagerar na celebração, talvez até, para poder o meu sistema lembrar. Não, vai ser bom. Então, eu vou dizendo para ele, ó, por isso daqui vale a pena fazer isso. Vale a pena, né, fazer a dieta, né? Vale a pena fazer essa dieta, por quê? Porque eu já estou me vendo lá com o corpo que eu quero ter, com a disposição que eu quero ter, né? Seja lá o que for, é atividade física, é dieta, é praticar o inglês. Puxa, quando tiver o próximo encontro ali de conversação com os meus colegas, eu vou me sentir bem, né? Os meus colegas vão elogiar o meu progresso. Ou então, quando eu estiver fazendo ali, eu conseguir, percebendo que as palavras vão vindo com mais rapidez, puxa, vale a pena. Isso só vem com a prática regular. Então, essa dualidade entre o curto prazo e o médio e longo prazo. Tem desconfortos que a gente precisa passar. O crescimento, quando a gente é criança, a gente tem a dor do crescimento, onde os ossos estão esticando ali. A atividade física da dor muscular. O que é aquilo ali? É o músculo se fortalecendo, tem rompimento ali, tem dor, né? Tem dor. Então, eu preciso saber que por aquilo dali, vale a pena passar por isso. A mulher, quando entra em trabalho de parto, né? Dói. Eu não passei por trabalho de parto, passei por cesariana. Mas vejo aí os filmes, né? Então, assim, passa por trabalho de parto. Dói. Mas por que ela faz? E tanto que a mulher, às vezes, passa por trabalho de parto, depois tem o segundo e terceiro filho, às vezes, né? Por quê? Porque vale a pena. Então, se a pessoa pensar na dor do curto prazo, não faz nada. Aí a gente fica na zona de conforto.
Então, por que chama de zona de conforto? Porque é confortável, eu já sei o que é. Mas, para eu conseguir algo diferente que eu não tenho ainda, eu vou precisar fazer algo que eu não fiz. Vou sair da minha zona de conforto. Para sair da zona de conforto, vai ter algum desconforto. Então, é essa dualidade aí, é a primeira delas, né? A segunda dualidade é a dualidade da nossa necessidade de evolução e da nossa necessidade de certeza. A gente tem uma necessidade de saber o que está acontecendo, de segurança, de ter um mínimo de segurança de saber o que é o que, né? Quando a gente vai para fazer algo novo, a gente perde um pouco dessa segurança. E a gente precisa saber que faz parte do jogo, faz parte do jogo. É que nem quando você era criança, por mais que você não lembre, uma parte em ti lembra que para você caminhar, você precisou tirar o apoio, tá com o apoio todo num pé. E chega num momento em que você está transferindo o apoio para o outro pé. Desequilibra. Então, imagina se a gente dissesse quando a gente era criança que a gente não ia caminhar. Não dá. A gente tem essa necessidade de evolução. Mas a gente também tem essa necessidade de segurança, de certeza. Então, como é que a gente faz isso? A gente se prepara. Então, a Lúcia falava ali da questão de ter que arrumar ali a papelada, né? Me preparo. Assim, eu vou botar uma música aqui bem legal, sabe? Aí eu já preparo antes. Vai ser, sei lá, na quarta-feira à tarde, né? Nessa quarta-feira agora à tarde. Vou colocar uma música bem legal e aí eu já me visualizo celebrando depois quando eu conseguir. Não quando eu conseguir arrumar tudo, porque talvez seja muita coisa, vai levar muito tempo. Mas quando eu conseguir pelo menos começar. Tem um dos vídeos que eu assisti que fala da criação de hábitos, que ele diz assim, agora eu não me lembro quem era o autor, que ele dizia assim, a gente tem que definir, né, o que seria a duração ideal, a quantidade de tempo ideal, sei lá, para praticar inglês, né? A quantidade de tempo ideal para praticar inglês sei lá, 30 minutos por dia, 1 hora por dia. Mas eu tenho que também definir qual é o mínimo que eu aceito. Eu tenho que definir os dois. Por quê? Porque no dia que eu conseguir fazer 1 hora, eu vou celebrar pra caramba. Mas vai ter dias que às vezes não vai dar. Mas aí eu não posso dizer assim, não vou fazer, não posso fazer 1 hora, não vou fazer nada. Não, então eu vou fazer pelo menos 15 minutos. Ou 10 minutos, ou o mínimo ali que você estabelecer. Porque com isso, você está fortalecendo ali aquela tua decisão de eu vou praticar todos os dias, sabe? Eu vou para academia toda semana, né? Ou eu vou comer salada, vou começar a comer salada 3 vezes por semana, para depois eu poder mudar para 4 vezes, né? Ou então, não consigo comer o pratão de salada, mas pelo menos eu vou evitar de comer doce. Então, são essas decisões que a gente vai tomando, porque aí a gente vai percebendo que a gente está avançando naquilo que a gente quer fazer. Faz sentido essa questão aí dessa segunda polaridade? A primeira, então, foi a questão do foco no curto prazo ou no longo prazo, né? Eu estou com foco na dor do curto prazo ou no prazer do médio e longo prazo. E essa segunda agora, essa dualidade entre a nossa evolução e a nossa necessidade de segurança, de certeza. A terceira polaridade é entre o consciente e o inconsciente. A gente, totalmente, show, beleza, Magali, Lúcia. Então, assim, qual é o ponto aí? Essa dualidade entre o consciente e o inconsciente. A gente não foi ensinado a perceber essa sutileza do nosso inconsciente. A gente foi ensinado a seguir padrões, a seguir modelos, a se encaixar nas caixinhas. A caixinha da escola, a caixinha do trabalho, a caixinha da faculdade, a caixinha do casar, ter casa, né, ter filhos e tudo mais. A gente foi se encaixando nessas caixinhas. E nem todas elas têm a ver com o que a gente veio fazer nesse mundo.
E aí a gente foi, mas eu tenho que fazer, mas eu não gosto, não quero, sabe? Então tudo que tá lá no inconsciente, se eu não acesso, em uma hora ele vai voltar. Então tem um dos pontos das leis sistêmicas do Bert Hellinger. Eu não fiz formação em constelação, mas eu sou uma curiosa e uma estudiosa, que diz que tudo que você nega, tudo que você rechaça, tudo que você nega, você afasta, acha uma forma de voltar à tona. E com a nossa mente inconsciente é também isso. Tudo que eu escondo é que nem uma bola. E se eu tentar botar uma bola para debaixo d'água, se eu ficar pressionando, quanto mais eu pressionar, quando eu soltar, ela vai vir com força total. Então, já está na hora da gente abrir espaço para observar o nosso próprio inconsciente. Eucarística, coisa boa. Abrir espaço para estar em contato com esse nosso inconsciente, com todas essas nossas partes aqui internas, todas essas nossas necessidades internas. Dá espaço para cada uma delas se manifestar. E aí é que vem a leveza e que vem a liberdade que eu falo. Não em detrimento de ninguém, não. A favor do que a gente veio fazer aqui. A favor desse servir que a gente tem para oferecer para o mundo. Mas se a gente ficar se encaixando nas caixinhas que alguém definiu para a gente não vai servir no melhor que a gente pode servir. Então é abrir espaços para perceber o teu inconsciente, para perceber assim, o que de fato está aí, acolher. Tudo que vem da gente vem por algum motivo, Então, se a gente diz que vai fazer algo e não faz, né, que é o exemplo da procrastinação, na outra live eu falei sobre a questão da autossabotagem, né? Não existe autossabotagem, para de falar de autossabotagem, né? Nessa aqui eu tô dando enfoque na questão da procrastinação. Então, assim, se eu digo que vou fazer algo e não faço, tem algum motivo. Não é negar, ficar brigando, não, é acolher, sabe? Acolher. O que tem aqui? O que eu tenho para aprender com isso que veio, né? Então, é eu abrir espaços para eu ir integrando mais o meu consciente e o meu inconsciente. Então, eu até acredito, sabe, que foi todo um movimento que foi feito para robotizar as pessoas, sabe? Age em caixinha, por quê? Porque aí você não questiona, não sai do sistema, e aí algumas pessoas estavam se beneficiando com isso. Só que chega, não precisa mais disso. A gente já está num momento evolutivo da humanidade que a gente pode acessar, sim, todo o poder que a gente tem, toda a capacidade que a gente tem. E isso passa por essa integração entre consciente e inconsciente. Faz sentido isso que eu tô falando? Tem um momento da live que é um momento assim onde eu começo a falar coisas que eu não estava planejando falar do jeito que eu estava planejando falar, e aí parece que vem alguma coisa mais importante do que o que estava no roteiro. E era o que precisava ser dito. Enfim, polaridades. Eu falei das 3 polaridades aí. Então, assim, com base nisso, né? Quais são as causas mais comuns para a gente procrastinar? Faz todo sentido. Que bom. E o ponto aí que eu pergunto alguma coisa se acomoda quando você percebe que faz sentido, quando você entende o que está acontecendo, alguma coisa se acomoda, muda aí dentro de você? Porque qual é a ideia? Gerar alguma espécie de transformação. Cláudia Braga também, total, legal. Deixa eu ver o que a Lúcia comentou aqui. Tivemos uma educação baseada nos padrões da sociedade, o que era o comportamento do que os outros esperavam da sua educação, isso faz você bloquear comportamento interno seu. Exatamente, a gente tenta se encaixar nos padrões. Por quê? Porque a gente quer ser aceito, porque a gente quer pertencer. Agora, e se a gente criasse um ambiente onde todo mundo pudesse pertencer, sendo exatamente como é?
Essa que é a visão de mundo que eu tenho. Talvez eu não veja isso acontecer, mas mais e mais eu vou percebendo assim, o quanto eu vou me colocando diante de pessoas que já vivem isso, diante de pessoas que querem viver isso e que a gente consegue estabelecer uma relação de troca dessa forma. E eu vou percebendo também o meu papel nisso também, de trazendo esse nível de consciência, de criando esses espaços. E quando eu ouço às vezes dos meus alunos, puxa, eu sei, aqui eu me sinto eu mesma, eu sinto que eu posso ser eu mesma. Nossa, isso me dá assim uma alegria tão grande, porque é o que eu vejo, é a minha visão de mundo que eu consigo criar naquele mundinho ali, com os meus alunos, E aí tá vindo aí a terceira edição do Journey to Flow justamente por isso, para criar esses novos espaços, sabe? Para essas trocas genuínas, verdadeiras. Aí não tem mais medo de errar na hora de falar inglês. Por quê? Porque ali você pode ser você. E você só vai praticar e aí você se desenvolve. Porque você tem coragem de praticar, não tem medo de errar, tem coragem de praticar. Coragem de falar, tem curiosidade para aprender. E aí a coisa vai fluindo. Então, quais são as causas? Quais são as causas mais comuns da gente procrastinar? A primeira delas que eu trouxe aqui é o medo. Né? Eu trouxe 4 aqui, e aí agora, pelas falas de vocês, já acrescento mais um. Então, a primeira delas que eu trouxe é o medo. Né? Eu tenho algum medo de fazer aquilo, ou porque eu não sei fazer, ou porque inconscientemente eu sei que fazer aquilo vai me levar para um novo patamar e talvez eu fique muito diferente das pessoas que estão no meu convívio. Eu essa semana fiz um atendimento com uma aluna e qual era um padrão ali bem interessante mesmo de tipo assim, quando ela achava que sabia, quem sou eu para saber? Então tinha um lado assim nela muito de livre, de muita liberdade. E esse outro lado assim de quem sou eu para saber? E aí ela foi perceber, na indução ali que eu fiz com ela foi perceber alguma conexão com a mãe. E aí a gente foi explorando aquilo ali, ela percebeu que no fundo a mãe dela não tinha conseguido ser tão livre quanto gostaria de ser. E aí eu conduzi ela para ela agradecer a mãe, né? Dizer para a mãe, eu sinto muito que você não conseguiu viver o que você queria ter vivido, né? É uma pena, mas eu te agradeço por você ter feito tudo o que você pôde fazer, por você me mostrar modelos e deixo contigo essa frustração, esse encaixotamento que não te deixou ir atrás do que você queria. E agora eu fico com a minha liberdade, porque a gente está aqui para evoluir. E foi muito bonito o processo ali. Ela disse que deu uma leveza nela, assim, fantástica. Então, são esses padrões que a gente vai herdando, né, vai absorvendo, e muitas vezes a gente não tem consciência. Deixa eu ver o que a Lúcia colocou aqui. Tivemos que pular esses padrões para viver os nossos sentimentos e ser nós mesmos, exatamente. A gente vai lidando com eles, vai processando, e quando a gente se livra deles, né, a gente percebe que às vezes até a conexão com essas pessoas, né, fica muito mais forte, fica muito mais fortalecida. Então, um deles é o medo. Às vezes é um medo real, às vezes é um medo inconsciente, às vezes é um medo por honrar, né, por querer honrar os pais, né, muitas vezes os pais, os sistemas familiares, mas é um medo. E todos os medos, eles se manifestam no nosso corpo. Então, quando a gente abre espaço para ter consciência desses medos que estão aí, é onde a gente, de fato, consegue ir além do medo. Lembra que eu falei que todas as emoções ditas negativas, né, elas têm um aprendizado aí, a gente não pode ficar nelas, a gente tem que ir além delas. Elas vêm nos ensinar algo, a gente aprende o que precisa aprender, e aí a gente se fortalece, a gente cresce e a gente evolui. A gente veio aqui para evoluir, afinal de contas, né? Então, segunda causa
Segunda causa, aquilo ali que eu estou adiando fazer é algo que eu não quero fazer, sabe? Eu estou fazendo porque me disseram que eu tinha que fazer, mas no fundo eu não quero. Então, assim, aí é onde entra aquilo ali que eu falei, né? Deixa eu ver se está invertido, não é assim. É assim. Então, é ali que eu falei, né? O que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer e o que eu posso, sabe? Será que eu tô fazendo algo que eu tenho que fazer, mas no fundo eu não quero? Então, a nossa realidade é a gente buscar cada vez mais tá trafegando aqui nesse meio e cada vez mais expandir essa bolinha aqui. Por quê? Porque aí eu faço algo que eu quero fazer de fato, né? E tenho prazer que eu posso fazer, né? E aí eu tenho prazer fazendo aquilo. Então, às vezes é algo que mas também acontece uma outra coisa. Às vezes eu estou dizendo para mim que eu tenho que fazer aquilo. E eu digo que eu não quero. Mas no fundo eu não vi valor naquilo ali que eu tenho que fazer com as coisas que são importantes para mim. Quando eu consigo associar com algo que é importante para mim, aí fica mais fácil. Então é o caso, por exemplo, do inglês, muitas vezes com os meus alunos. Assim, por que você quer aprender inglês? Ah, porque vai ser legal. Vai ser legal. E pra quê? O que você ganha com isso? Ah, porque eu vou poder viajar. E viajando, o que você ganha quando você viaja? Ah, porque eu sinto que eu estou expandindo. Porque quando eu viajo, eu tenho contato com outras culturas. Quando eu viajo, eu me sinto livre. Ah, e já acessou numa relevância algo que é importante para você. Por quê? Porque aí você vai associar isso daqui que é importante. Lembra que eu falei do longo prazo pro curto prazo? Você vai associar, tá? Vale a pena passar por determinadas frustrações para eu poder ter isso daqui que eu quero, que é importante para mim. Então, quando eu consigo perceber que é algo que eu estou dizendo para mim que eu tenho que fazer, né? Tá certo isso? Não, tá ao contrário. Algo que eu tenho que fazer, né? E que eu acho que eu não quero, quando eu vejo que é uma coisa que tem relevância para mim, que tem alguma importância para mim, aí eu acesso esse espaço. Ah, de fato eu quero. De fato eu quero. Então, algo que eu não quero fazer, a segunda causa. Terceira causa, eu não me priorizo. No fundo é uma coisa importante para mim, mas eu acabo priorizando todo mundo, eu tenho dificuldade de fazer o que é importante para mim. Porque eu tô só olhando para os outros, eu não tô olhando para mim. Esse é o mais forte. Esse é o mais forte. Agora, o que acontece? Se eu vou priorizando sempre os outros e não me priorizo, chega uma hora que eu desanimo. Aí eu me sinto impotente. Porque no fundo era uma coisa que eu queria fazer, porque é pra mim. Mas eu não consigo fazer as coisas que são pra mim. Então, a chave aí é ir percebendo. Às vezes a gente precisa fazer primeiro o que quer fazer, o que é importante pra gente, antes de fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque aí a gente abre espaço para aquilo, não deixa as outras coisas tomarem, mas a gente precisa decidir isso. Né? Anos atrás não aceitaria a escolha sexual do meu filho e através dessa vontade de evoluir e quebrar padrões, aceitei com tanta naturalidade, assumi com muita felicidade para a sociedade o crescimento. Ai, que coisa linda, que coisa linda. E é bem isso, a gente acha que precisa sustentar esses padrões, né? Acha que ele vai ser infeliz. Não, ele vai ser infeliz se a gente estiver brigando com a realidade que ele está sentindo, né? É muito bacana isso. A gente para olhar a evolução, cada um ser o que é, cada um ser do jeito que quer ser, né? E aí ele é feliz, você também é feliz, né? Convive com todas as relações que ele teve, né? E agora com a relação que ele tem hoje, né? E todo mundo fica bem. E é muito mais, como é que eu vou dizer assim? É muito mais pesado, muito mais preso quando a gente diz, aqui de novo, né?
Tá certo? Tá. Ah, eu quero fazer isso, mas eu não posso. Eu quero fazer aquilo, mas eu não posso. Não posso por causa de um padrão da sociedade. Quem disse que eu preciso me limitar e botar as coisas aqui na linha do que eu não posso? Não. Quanto mais a gente abre a nossa mente, mais esse círculo aqui do posso vai se expandindo. Vai se expandindo. Esse daqui me veio por intuição. Isso daqui me veio por intuição. Eu tenho que explorar mais isso daqui. Então, próxima causa. Então, a terceira, eu não me priorizo. Quarta causa, aquilo que eu tenho que fazer é chato. No fundo é chato. Sabe? Então, assim, se é chato, será que precisa fazer? Ou será que tem alguma outra forma de fazer que seja mais divertida? Quem disse que precisa fazer daquele jeito? Talvez não precise. Eu vejo muitos dos meus alunos de criarem o próprio modelo para aprender. E aí acha que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. Aí aquilo vai ficando tão engessado e eles estão tão presos naquele modelo de aprender. Ah, porque eu defini, eu planejei, eu vou ter que executar de acordo com o que eu planejei. E às vezes não precisava ser daquele jeito. Sabe, o que é importante? Você ter contato todos os dias com o inglês, ouvindo, produzindo, sabe? Lendo e produzindo, escrevendo, falando. O importante é isso. Você tá curioso para aprender. O método, a forma, isso aí é o de menos. Isso aí é o de menos. Se você tiver com a curiosidade, comprometido com o processo, você vai achar uma forma. Mas a gente não pode ficar muito engessado, né? Então, se tá chato, provavelmente é porque não tá dando tanto resultado. E se a gente não se diverte, a gente acaba não aprendendo. O Walt Disney que dizia, como é que ele falou? Eu prefiro divertir as pessoas. Não me quer? Eu prefiro divertir as pessoas na esperança de que elas aprendam do que ensinar elas na esperança que elas se divirtam. Então ele prefere divertir, vão acabar aprendendo, né? Então é o porquê é chato. Então se é chato, é uma forma de bota a criatividade aí para funcionar. Como é que pode ser mais divertido? Focar coaching. Como é que pode ser mais divertido, né? É uma das causas aí da procrastinação, é chato. A outra vai levar muito tempo, né? Vai levar muito tempo, quebra em coisas menores. Se você achar sempre, vai sempre levar o mesmo tempo. Vai sempre levar o mesmo tempo. Quanto mais você demorar para começar, mais você demora para terminar. Então, quebra em partes menores, se compromete, eu vou fazer, eu acho que isso daqui vai levar 1 hora. Mas eu não tenho 1 hora. Eu consigo fazer alguma coisa em 15 minutos? Quanto tempo eu tenho? 15? Consigo fazer alguma coisa em 15 minutos? Consigo. E muito provavelmente, quando a gente começa, a gente continua. Porque a gente vence aquela inércia. A gente vence aquela inércia. Então, são as 5 causas da procrastinação. E a ferramenta, então, que eu trago é essa daqui, né? A ferramenta que eu trago é essa daqui. Avalia a cada momento, né? O que eu tô me colocando aqui para fazer é algo que eu quero fazer, é algo que eu tenho que fazer, é algo que eu posso. Porque o que acontece? Se a gente só faz o que tem que fazer e não faz o que a gente quer fazer, é como se aquela parte nossa ali que quer a diversão, que quer o prazer, que quer a evolução, que quer o crescimento, diz assim, tá? Tu não me dá vez? Então também não vou te deixar fazer o que tu quer fazer. Acontece comigo, às vezes eu tenho uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ou então me distraio mais nas mídias, ou me distraio com algum joguinho no celular. Por quê? Porque aquela parte ali que quer diversão diz assim, já trabalhou demais, chega. Então é a gente ir percebendo, sabe? Onde é que a gente tá aqui nessas 3 vertentes. Eu queria tanto fazer uma coisa, mas eu não posso. Eu queria tanto fazer uma coisa, mas eu não posso, né? Será que não pode mesmo? Será que não pode mesmo? O que te impede? O que aconteceria se você fizesse? Será que não é mais um padrão que você comprou? E que daqui a pouco já está na hora de superar ele, de ir além dele? Enfim,
Eram esses os pontos que eu tinha para trazer hoje. Agradeço muito a participação de cada um de vocês, a presença, a participação, a colaboração. Eu vou, como eu falei, né? Estou com as inscrições abertas para o Journey to Flow. Ele começa no dia 9. Então, se vocês sabem de alguém que quer se desenvolver no inglês, que está empacado aí no inglês, comenta, compartilha, né, com essa pessoa para que ela incentiva, para que ela venha conhecer o Journey to Flow. Vou fazer a Masterclass sobre listening. E aí é para qualquer pessoa, são dicas ali de listening, como é que a gente aproveita melhor o que a gente já tem por aí, né? A dica de listening vai ser, agradeça, o Masterclass de listening vai ser na terça-feira à noite, e não divulguei ainda, vou divulgar, hoje ainda já coloco ali para divulgar, e é isso que eu tinha. Na quinta-feira que vem, semana que vem eu já volto às lives para as quintas-feiras às 20h30, e avisem para outras pessoas também. Me faz um favor, eu vou até parar aqui, vou parar os comentários, desativar os comentários, faz um print, se puder compartilhar na tua timeline, no teu stories, me marca, sabe? E diz também por que valeu a pena. E isso pode incentivar também as pessoas a quererem assistir o vídeo. Vai ficar gravado o vídeo no GTV, pode ajudar as pessoas também a virem. Compartilhem também com essas pessoas. E a surpresa que eu falei então, né? Quem fizer o print, compartilhar, né? Me marcar, que eu vou conseguir ver, vai ter direito a uma vaga nessa Masterclass que eu vou fazer sobre listening na terça-feira, tá bom? Vou registrando aqui, tem gente já de outras lives também que já tá com um lugarzinho ali reservado. E se por acaso você já compartilhou na outra e compartilhar essa também, você ganha possibilidade de trazer alguém. Você vai poder indicar alguém para vir para a Masterclass do Listening gratuitamente também, certo? É isso então, nos vemos na quinta-feira. Muito, muito, muito obrigada e um grande beijo para ti. É isto. Beijo, até quinta-feira.